Você já ouviu falar daquele adolescente brasileiro que está dando o que falar ultimamente? É claro que sim, Endrick. Ele tem sido o centro das atenções depois daquelas partidas contra a Inglaterra e Espanha. Você acredita nisso? Esse pequeno dinamite entra em campo nos 2 jogos, causando um grande impacto. Marcou o gol da vitória contra a Inglaterra e outro crucial contra a Espanha. Agora todo mundo já sabe que ele é uma realidade, mas eu aposto que ainda existem algumas coisas que você não sabe sobre ele. Confira este vídeo onde contamos muito mais sobre ele e fique até o final para descobrir porque esse cara poderia ser o próximo Pelé. Endrick veio a este mundo em 21 de julho de 2006, mas só levou 4 anos para ele se apaixonar pelo futebol, crescendo em Brasília. Naquela época, seu pai, um jogador de futebol amador, levava seu filho para o campo, incentivando-o a aprender com ele enquanto jogava. Mas à medida que Endrick crescia, ele começou a perceber a dura realidade da vida. Ele veio de praticamente nada, assim como outra lenda brasileira, Pelé, que estava engraxando sapatos e vendendo amendoins torrados fora de cinemas aos 6 anos de idade. Um dos incidentes que Endrick e seu pai nunca esquecerão é quando Endrick foi até seu pai, pedindo comida, e Douglas Souza não tinha nada para dar. Naquele dia, seu pai chorou. Para a surpresa de seu pai, ele ouviu seu filho o consolando e fazendo uma promessa a seu pai de que um dia ele se tornaria um jogador de futebol de sucesso e resolveria os problemas financeiros da família. Ele mesmo pequeno e talvez levado pelo sonho transformou isso em um dos seus 7 objetivos. À medida que Endrick crescia, sua paixão pelo futebol só aumentava. Ele mesmo disse uma vez: uma bola de fita adesiva, uma meia, uma bola de basquete. Não importava. Se fosse redondo ou até quadrado, eu queria chutar. Quando me deram a bola da Copa do Mundo Brazuca da equipe do meu pai na várzea, eu costumava apenas olhar para as cores, como se fosse uma pintura. Eu costumava dormir com ela. Isso lembra alguém? Talvez outra lenda brasileira que gostava de apenas brincar e não importava se fosse uma bola de futebol, uma pedra redonda ou uma meia cheia de trapos. Pelé também aprimorava sua técnica de dribles e controle de bola com mangas e uma meia cheia de trapos, já que sua família não podia pagar por uma bola de futebol. Enfim, voltando a Endrick, com seu crescente amor pelo futebol, seu pai tomou uma grande decisão. A decisão que ele tomou foi publicar o vídeo de habilidades de Endrick no YouTube. Depois disso, ele fez um esforço físico para procurar clubes de futebol interessados para seu filho. Felizmente, houve muito interesse no vídeo do YouTube de Endrick, especialmente dos olheiros de grandes clubes de futebol. No início, o São Paulo aceitou o filho de Douglas Souza. Então, de certa forma, temos que agradecer ao YouTube por nos ajudar a descobrir uma joia como Endrick. Mas novamente, não foi tão fácil para Endrick. Após a aceitação, o São Paulo aconselhou a família de Endrick a se mudar para a região onde está localizada sua academia de futebol. Devido à ideia de começar a vida do zero em outra cidade, Douglas Souza esperava que o clube arcasse com a maior parte das despesas da família. Infelizmente, o São Paulo não atendeu às expectativas do pai de Endrick. O clube só pôde oferecer a ele um auxílio financeiro de R$ 150 por mês, o que equivale a cerca de $30 por mês. Alimentar sua família com $30 por mês, incluindo o pagamento das contas, estava longe de ser suficiente para Douglas. Tudo o que ele queria era que o clube lhe oferecesse um emprego ou pelo menos pagasse por sua moradia em São Paulo, e o clube disse não para ambos. Diante da recusa do clube, o pai de Endrick preparou mais vídeos de seu filho e os enviou para o YouTube. Antes de o Palmeiras finalmente aceitar o jogador de futebol, o Corinthians esteve primeiro na jogada. O Corinthians analisou as necessidades do pai de Endrick e as rejeitou. O Corinthians não queria pagar o aluguel para a família. O clube não concordou. Diante da recusa do clube, o pai de Endrick preparou mais vídeos de seu filho. Procurou o Palmeiras, e o Palmeiras concordou com sua demanda e ofereceu ao pai de Endrick um emprego de zelador no clube, o que ajudou seu pai a ficar perto de seu filho nos primeiros anos de desenvolvimento. Depois de ingressar no Palmeiras aos 11 anos, ele simplesmente começou a dominar o campo com jogadores 5 anos mais velhos do que ele. Ele subiu rapidamente nas categorias. Nos próximos 5 anos, ele marcaria 165 gols em 169 jogos pelas equipes de base do Palmeiras. Com a idade de 16 anos, 2 meses e 16 dias, ele se tornou o jogador mais jovem a aparecer pela primeira vez no time principal do Palmeiras. Ele era simplesmente imparável e atraiu muita atenção de todo o mundo. Em novembro de 2022, o Chelsea, sob a nova liderança de Todd Boehly, convidou o brasileiro de então 16 anos para visitar Cobham e Stamford Bridge e conhecer alguns dos jogadores na tentativa de convencê-lo de que seu primeiro destino na Europa deveria ser o oeste de Londres. Falando sobre o incidente, Endrick admitiu: "Eu estava muito perto. Meus pais realmente gostaram de Londres e todos falaram muito bem de lá." Mas depois de concordar praticamente com tudo, o Chelsea ligou para o empresário de Endrick e disse que o dono do Chelsea havia desistido do negócio porque o preço que teriam que pagar por Endrick inflaria o mercado. Eram 60 milhões de euros por um garoto de 16 anos.
Me desculpem o comentário, mas o Chelsea falando sobre inflar preços é uma piada engraçada, não acham? Pagar 60 milhões de euros. Mas então alguns de vocês podem perguntar, por que eles não o colocaram no elenco do Madrid logo após contratá-lo em 2022? Bem, de acordo com a FIFA, um jogador não pode deixar seu país para jogar em outro lugar até que tenha a idade legal. Então foi por isso que o Real Madrid o emprestou apenas um mês depois. O Los Blancos bateu a porta deles e concordou em de volta ao Palmeiras após comprá-lo em 2022. Isso na verdade se encaixou com o que Endrick e sua família desejavam, pois eles queriam ajudar o Palmeiras a ter sucesso, já que foi o primeiro clube a acreditar em Endrick. Nessa mudança para Madrid, outro jogador do Madrid desempenhou um papel importante também. Vinícius Júnior se transformou no agente Vinícius para trazer seu compatriota brasileiro para o clube. Falando sobre sua decisão de se juntar ao Real Madrid em vez de Paris Saint-Germain e Barcelona, o jovem revelou o enorme papel que o atual superstar dos merengues, Vinícius, desempenhou em sua decisão. Ele disse ao Marca: "Vinícius é meu amigo. Eu consegui passar as férias com ele, pude vê-lo e conversar com ele. Ele me disse muitas coisas sobre o Real Madrid. Ele me disse que eu vou ficar bem. É uma mensagem muito boa saber que é a palavra de um jogador que está lá e também é brasileiro." Além disso, a mudança para o Real Madrid era o que Endrick queria desde o início. Endrick revelou isso em uma carta emocional para seu irmão. "Quando eu tinha 7 ou 8 anos, eu não tinha um telefone nem nada, então eu costumava pegar o computador da mamãe e assistir a lances do Real Madrid. Eu estava obcecado por aquele time de 2013 a 14 com Cristiano, Modric e Benzema. Aquilo foi minha porta de entrada para a história do clube. Comecei a ir ao YouTube e aprender sobre os Galácticos e depois mais e mais profundo. Pesquisei também sobre Puskás e Di Stéfano." Na mesma carta, Endrick listou seus objetivos de vida e honestamente, é inspirador ver um garoto tão jovem, com 17 anos, ter tanto foco e determinação. Seu primeiro objetivo de vida era ajudar minha família a ter uma vida melhor. Segundo, fazer seu pai se orgulhar e facilitar a vida dele agora. O terceiro é se juntar ao Real Madrid. Bem, ele já fez isso. O quarto é conhecer Cristiano Ronaldo. O quinto é que o restante desta temporada com o Palmeiras termine em harmonia, com a gente ganhando o Paulista. E o sexto é vestir a camisa número 9 pelo Madrid. E quanto ao sétimo objetivo? Ele quer ter uma casa em Madrid com um escritório onde possa colocar um quadro branco grande para escrever todos os seus objetivos. Esse cara ama objetivos dentro e fora do campo. O último objetivo que ele mencionou nesta carta é um grande. Eu realmente tinha outro objetivo, mas não vou numerá-lo, porque já foi alcançado. Esse objetivo é que você viva a vida que quiser, seja lá o que for. Pessoal, o que acharam da história de vida do Endrick? Eu acho que ele pode conquistar coisas bem grandes no Real. Se você gostou, deixa aquele like e se inscreve no canal. Até a próxima!